para que seja realmente implementada alguma coisa naquele local, para um bairro, para uma comunidade que precisa. Quer dizer, que não tem praça, não tem parque, não tem opção nenhuma para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os idosos. Realmente, o bairro que a última grande obra que houve foi aquela que o colega mencionou, relacionada a essa obra da DESO, de colocar os esgotos. Então, realmente, se os esgotos servirem, pelo menos, para que haja realmente uma melhor aproveitamento e limpeza da cidade, realmente se contribuam efetivamente para a melhoria da cidade, ótimo. E se ele só servir para aumentar o custo da conta de água, realmente fica meio sem a gente entender, com tantas outras obras, né, extremamente necessárias para a população local. Então, eu pontuei aqui essa questão das vilas, essa questão que não é referente ao Suíça, mas aos outros bairros, a cobertura ou revitalização dos canais, que realmente deixam a cidade feia, é feio, um mau cheiro, não é uma coisa horrível que a gente passa por esses canais, principalmente quando chove, e a gente não sabe, ou revitaliza, ou cobre, alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que está, é que eu acho que não deve ficar, né? Outra questão das calçadas, que já foi mencionada, as calçadas na cidade inteira não tem padronização. A gente anda nas calçadas com medo de cair, porque uma é mais alta que a outra, tem declínio, então, pulando de uma para outra. Então, realmente é muito difícil a questão de acessibilidade, de locomoção, né? As pessoas preferem andar na rua a andar na calçada, e não é porque são mal educadas, é por realmente questão de segurança. É perigoso andar nas calçadas. Você torce o pé, cai em buraco, é difícil. E isso eu acho que é questão de fiscalização, porque tem padrões para a calçada, né? Mas tem que ser fiscalizado e se exigir que se cumpra. E a questão do cruzamento entre as avenidas, a Avenida Gonçalo Hollenberg Leite, a saneamento, e no cruzamento com a Avenida Augusto Franco, que realmente aquilo ali, para quem vem da saída da cidade para o centro, ou para a beira-mar, aquela avenida ali, aquele cruzamento é terrível. A gente fica meia hora, 30 minutos, 1 hora parado, sem se locomover. Então, é uma questão que precisa de um estudo, ou um viaduto, o que é que você vai fazer aqui, ali, mas que é urgente, a gente ficar 1 hora parado no mesmo lugar, porque é uma loucura aquilo ali, de tanto carro e sem ter para onde ir, né? Então, são esses pontos que eu gostaria de mencionar e que os senhores, né, por favor, analisassem com carinho e pudessem, né, implementar ou colocar, verem quais vão ser as políticas que podem ser adotadas em relação a isso. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a você, Verônica. E antes de... Amanhã nós teremos uma reunião no mesmo horário, né, no Salão Paroquial da Igreja Pio X, na Avenida Visconde de Maracaju, no bairro 18 do Forte, e reunião compreendendo a área da Palestina, Santo Antônio, 18 do Forte, Sanatório, Bairro Industrial, Porto Dantas, Coqueiral, Ponta da Asa, Residencial Santa Teresa, Cidade Nova, Alto da Jaqueira, Getimana, João Pãozinho, Goré e adjacências. Lembramos também que todas as sugestões aqui, tudo que foi dito, sugerido, está registrado, né, onde iremos analisar junto com os técnicos, com os assessores, né, e transformar essas sugestões, e que já chegou aqui uma sugestão, né, aqui por escrito, onde nós iremos analisar, e algum de nós, vereadores, irá apresentar, depois de analisada, como emenda. Que vai ser, a base, né, do nosso plano, né, e como o nosso presidente já falou aqui no início, tudo será feito dentro das normas, com vagar, ninguém vai atropelar, não é?
e teremos, com certeza, um plano melhor para a nossa Aracaju. Agora, o doutor Juan irá responder algumas perguntas que foram feitas hoje. Bom, eu queria parabenizar todos os, eu concordo praticamente com todas. Eu vou só mencionar algumas questões técnicas que foram mencionadas aqui sobre o plano diretor, sobre a legislação que está sendo proposta, deixando claro que eu não sou autor do plano, certo? Eu acompanhei como técnico da prefeitura o processo. Na verdade, o plano surgiu de um trabalho de equipes, né? E eu também tenho críticas a fazer e também elogios a essa proposta que está aí. Bom, basicamente, para começar pelo final, você mencionou um terreno que está ali na cartilha, é esse terreno que você mencionou, e é particular. Então, é um terreno que deveria se aplicar aos instrumentos que já tem no plano atual, que são esses que eu mencionei. Basicamente, é a utilização, né, a compulsória e IPTU progressivo, né? Isso deveria ser aplicado. Em relação a alguns temas que foram colocados aqui, cabe ao Código de Posturas regulamentar. Por exemplo, a questão dos cachorros, né? Esse é um problema de postura mesmo, típico problema de postura. A questão da publicidade também está bem regulamentada na proposta do Código de Posturas, certo? Sim. Eu não posso informar, porque não sei. Mas não é o terreno que vai até Hermes Fontes, é um terreno atrás, no meio do bairro, é esse que ela mencionou, que é o que está na fotografia da cartilha, certo? Bom, a informação que me passaram é essa, que teve um estudo feito por uma arquiteta sobre aonde aplicar aliás, é uma questão que foi colocada aqui também, viu, gente? O plano diz aonde pode ser aplicado a utilização compulsória, a edificação compulsória. Na ZAP, só que determina um percentual mínimo de subutilização, ou seja, não utilizado ou subutilizado, e área mínima também, porque uma pessoa que compra um terreno pequeno não pode ser sujeito desse mecanismo, né? Então, esse estudo mostrou que esse terreno é um dos que caberia a aplicação desse instrumento. Tem outros na cidade também. E a questão do recuo progressivo, que foi a primeira pergunta que foi questionada aqui, a fórmula é simples. A fórmula é basicamente, cada pavimento que sobe, acima do quarto, ele vai reduzir numa proporção que é a seguinte: você reduz o número de pavimentos menos 4, e esse valor multiplica por 20 centímetros para cada pavimento. Então, não é que ele vai recuar como uma pirâmide, não é isso, não. Você calcula uma única vez para a altura total do prédio. E a partir do quarto andar tem que recuar nessa distância, certo? Então, isso já é antigo, na verdade não é um conceito novo, esse recuo já é aplicado. O nosso Código de 66, que está vigorando agora, depois da revogação dos códigos de 2000, já traz esse instrumento, só que ele está sendo aperfeiçoado, está melhorado nessa proposta, certo? É antigo. A questão de gabarito, o gabarito tem cidades que limitam, tem outras cidades que não, tem João Pessoa que limita escalonadamente, né? Conforme se afasta da praia, tem várias possibilidades. Recife é um exemplo que não tem absoluto limite de gabarito, né? Você tem grandes espigões finos, porém bem altos, né? Então, é uma discussão que tem que ser feita assim. Agora, eu insisto, não é que eu defenda o gabarito não limitar ou limitar, não é isso, mas o grave mesmo é os paredões. E nós temos muitos sendo construídos na 13 de julho aqui. Acabou de ser inaugurado um aqui, pertinho do Colégio Master, lateral, que é um paredão, são mais de 40 metros de largura, onde o vento não circula, né? Então, isso é muito mais grave. Não é que a altura seja bom, não estou dizendo isso. E uma questão que foi colocada aqui, que eu repito porque algumas pessoas chegaram talvez um pouco mais tarde, naquela região do São José, 2 pavimentos. Está limitado. E não é só naquela, mas também no centro. Está pode passar rapidinho. Está entre Augusto Mainardi, Barão de Maruim, são umas 3 ou 4 primeiras quadras. Ele vai mostrar, pode avançar bem mais. Enquanto ele mostra isso, só para concluir, veja, a questão de infraestrutura, eu concordo plenamente com essa questão das obras, do planejamento, que deve ser... Na verdade, o município é o gestor do território urbano, independente de quem é proprietário e de quem age, né, como concessionário. Então, cabe ao município não só planejar, como monitorar, controlar, etc.
qual o problema que surgiu? Em 2005 estava prevista a elaboração de um código de infraestrutura, que seria mais um código urbano que sairia. E esse código, por falta de modelo, porque ninguém tem no Brasil esse código, não saiu. Então, o plano, na verdade, deixa de desejar um pouco nas diretrizes de infraestrutura, e uma delas seria essa questão do controle. A questão de trazer tudo para o plano tem um risco, né? Porque cada setor, todos os setores que o plano toca, queriam trazer para o plano essas regulamentações detalhadas. Eu acredito que as diretrizes têm que ser melhoradas, tem que se estabelecer metas, se possível quantificar, e prazos. Concordo. Agora, você regulamentar, por exemplo, o projeto de uma via, não cabe ao plano, porque é um estudo técnico que vai demandar algum tempo, então cabe a um projeto específico. Agora, a questão do tributo, concordo plenamente. Aliás, no plano atual, o prazo é 2 anos. Na proposta foi retirado. Fica em aberto. E esse em aberto significa que, por falta de lei específica, não se aplicará o IPTU progressivo. Na prática, tem sido assim. Então, eu acho importante essa proposta do senhor, certo? Então, essa área que eu mencionei, né? Veja, nessa área, está escrito aí, ó, a altura máxima permitida para as edificações é 2 pavimentos. Sim, não, mas isso já são prédios existentes, né? O motivo justamente foi colocado por Terezinha de Oliva aqui, a feição urbana. Tem muito casarão, muitos prédios que vão construir nossa história, entendeu? Então, uma forma de preservar a história é deixando esses prédios visíveis. Liga. No centro, eles têm a proposta de demolir os imóveis, mesmo antigos, para a construção de estacionamentos. Não, as pessoas estão na prática isso, porque as pessoas vão de carro para o centro e não tem onde estacionar. Então, a especulação imobiliária na região se transformou agora em especulação para os estacionamentos privativos, que é muito mais rentável, como acontece em São Paulo, nas grandes cidades. Então, isso interfere na paisagem urbana. Isso interfere. Então, essa de não construir um prédio está entrando em consenso com a permissão de estacionamentos coletivos no centro. Então, todos os dois interferem no urbano. Então, por que proíbe a construção de pavimentos, só de dois pavimentos dessa área, e, no entanto, no centro não tem nenhuma proibição em não demolir para construir estacionamentos, que ficam os grandes vazios no visual urbano, as áreas de estacionamento. Mas, no entanto, é necessário o estacionamento porque existe a zona azul, existe isso, ninguém pode proibir. E, no entanto, a cidade também não faz nada para um sistema de transporte coletivo, de trens de superfície, não se faz nada. Outra coisa que eu acho que deve acontecer é que o plano diretor ele tem que andar casado com o plano de mobilidade urbana, porque o Código de Mobilidade Urbana ele vai interferir muito no crescimento da cidade. E isso vai interferir no plano diretor. Eu acho que essas duas coisas têm que ser casadas. O Código de Obras tem que ser casado também, porque muitas coisas acontecem hoje, por exemplo, falando das vilas que são ilegais, das obras ilegais. Por quê? Porque existe quando eu que trabalho nessa área, a gente vai... A gente que trabalha nessa área de aprovação de projeto, existe um grande problema. As normas de projeto hoje são tão irracionais que por isso que a maioria das pessoas vão pela ilegalidade, preferem tocar uma obra e tocar de qualquer jeito e não entrar e não aprovar legalmente dentro da EMURB, porque a dificuldade é tão grande, as interferências, as exigências são tão absurdas para determinadas coisas. Por exemplo, uma vila jamais, pelo Código de Obras, vai ser aprovado, porque exige estacionamento para cada unidade, porque existe ventilação de tanto. Então, não existe uma forma de tentar resolver os problemas principais que ocorrem na cidade em termos assim dos códigos de obras que eu acho que devem ser encaminhados junto com o plano diretor.
Eu acho que uma coisa, eles são relacionados. Não deve só discutir o plano diretor e não discutir os códigos de obras, de mobilidade urbana. Isso é muito importante. E eu achei muito estranho, eu não sabia disso, que nessa região aí do São José era proibido, só permitia 2 pavimentos. Eu acho uma área muito pequena, não é só aí. No centro também existe, ali na Rua da Frente, quantas obras, quantos patrimônio histórico tem ali, e ali não está sendo proibido? Não estou entendendo isso. Ser especificamente nessa região. Porque eu mostrei essa porque interessa essa região, mas a AI1 e a AI2 também tem essa limitação. Certo? Que é justamente das quadras do centro. Em relação aos prédios históricos, como a Terezinha falou, a União não tem tombado nenhum, o Estado alguns e o município só 2, né, pelo que consta na relação. Mas eles são declarados de interesse cultural, essa lista enorme aí de mais de 80 prédios, certo? Então, esses prédios, mesmo não sendo tombados, não é permitido pelo plano diretor, já pelo atual, inclusive, a maioria deles, a derrubada, ou mesmo uma reforma desses prédios. Sim, não é permitida a reforma? Não, se for descaracterizar, não é permitido. Mas tem que vir até uma solução para isso, né? Não é simplesmente... E o que acontece quando existe essa interferência? O que acontece? As pessoas abandonam e deixam os prédios caírem e pronto, porque ou só mantém a fachada e modifica tudo lá internamente? Bom, eu né? entendo o que está sendo colocado, mas é fato. Já existe, a MURB já teve vários casos em que teve que atuar para impedir esse tipo de reformas nesses prédios, declarados de interesse cultural pelo plano. Mas tem que ter um código, uma legislação específica para esses. Assim, eu pensei que cheguei aqui, que viria aqui hoje para pensar. Eu pensei que o Código de Obras também estava e o de mobilidade urbana, que são os dois. Eu acho que são as duas piores situações para os técnicos, entendeu? Esses dois são assim. É o que está levando hoje a grande quantidade de obras irregulares na cidade. Os códigos estão no legislativo, certo? Chegaram, junto com o plano, 4 códigos, conforme o presidente falou. Mas se optou por sistematizar a discussão dessa forma, porque, imagina, discutir um plano já é complicado. São 278 artigos, várias tabelas e anexos. Eu tenho certeza, e de fato eu solicitei, vai ser colocado disponibilizado todos os projetos de lei que já estão lá, porque o estudo tem que ser feito em conjunto. Pois concordo. Os códigos também virão. Aliás, muita coisa que eu coloquei aqui, não mencionei pelo tempo, que foi muito corrido, mas são dos códigos. Certo? São mencionadas no plano, mas regulamentadas nos códigos. Não tenha dúvida, todos os códigos têm relação com o plano, inclusive de posturas que foram colocadas algumas coisas aqui. A questão é, se você traz tudo para o plano, ele não é mais um plano. Ele não é mais um plano. Eu já estou achando ele até muito grande. Claro. E muito, muito subjetivo. Ele está muito subjetivo. Não, aí que está. Ele tem que ser mais claro, mais objetivo para a população ler e entender com facilidade. Tem que ser objetivo, dizer, é isso e isso. Assim, ficar muito no subjetivo leva muita indagação. É ou não é? Acho que precisa ser mais. Os advogados mais palpável, sabem, né, que né? a lei não é feita na linguagem de nós, os leigos. Na verdade, a lei é feita na linguagem jurídica, né? Porque eles sabem interpretar e usar essa linguagem para aplicar. Eu, pessoalmente, acho, só queria concluir com isso, se me desculpe, é o seguinte, foi mencionado aqui a questão da transversalidade dos temas, e tem a ver com o que você está falando também, e dos sistemas, né, que o plano propõe, cria sistema disso, fundo disso, conselho disso. E quem vai relacionar esses temas? Eu acho que cabe, e foi mencionado pelo técnico do Ministério das Cidades aqui, um conselho das cidades, ou um conselho do plano diretor, que em algumas cidades tem, que além de fazer esse trabalho, acompanhe a implantação do plano. Porque nem em Aracaju ninguém acompanha isso. Não tem o Condurb, ele tem uma atuação mais cartorial, ele resolve problemas que vêm do licenciamento. Mas não faz acompanhamento da aplicação da lei, certo? E isso falta realmente. Eu acho que tem que ser um controle social maior para aplicar. Não adianta ter um plano maravilhoso se ele não é aplicado, de fato, na sua integridade, né? Inclusive, no de mobilidade, pelo amor de Deus, a SMTT age hoje como se ela fosse a normatização, como se fosse dona da cidade. É por falta de plano, justamente. Fecha a rua, abre rua, muda de sentido, sem nenhum critério. As pessoas, eu já vi de chegar lá um diretor da SMTT e falar assim, a partir